Você faz hemograma todos os dias, mas me responde com sinceridade. Você sente 100% de segurança em todas as suas liberações? E mais importante, você confia plenamente em quem trabalha com você para manter exatamente esse mesmo padrão? Uma das dúvidas, das dores que eu mais ouço é: eu não confio em ninguém para trabalhar comigo. Ninguém faz como eu. Eu sou Dani Silvano, médica veterinária com doutorado em patologia clínica, mais de 12 anos de experiência na área laboratorial. Eu já gerenciei o maior laboratório da América Latina. E hoje eu atuo com foco na qualidade e na estruturação do laboratório veterinário. Hoje eu vou te mostrar onde estão os erros na rotina do hemograma e como transformar essa rotina em um processo mais seguro, padronizado e confiável. Porque o hemograma é rotina, mas rotina sem processo vira um risco muito grande. O hemograma ele é um dos exames mais solicitados na medicina veterinária. Ele está presente na triagem, no acompanhamento do paciente crônico, nas emergências, nas internações. Está praticamente em todos os cenários clínicos. É um exame de rotina e por talvez isso seja subestimado. Porque quando algo vira rotina, a tendência é a gente tratar como automático, como se fosse simples, como se não existisse nenhum tipo de reflexão ali. Mas o hemograma ele não é uma etapa única. Ele não começa e termina na liberação do laudo do resultado. Ele é um processo completo, com várias etapas pré-analítica, analítica, pós-analítica, e é altamente dependente da intervenção humana dentro da veterinária. Nós dependemos da qualidade da coleta, da forma como foi armazenado, do tempo até a análise, da precisão e da exatidão do analisador hematológico. O hemograma também depende da preparação da lâmina, da leitura morfológica, depende aí da análise crítica do patologista. E por fim, a gente também depende da forma como esse resultado vai ser comunicado com o clínico. Então você percebe quantas etapas existem entre o sangue ser coletado e a decisão clínica? Cada uma dessas etapas tem uma oportunidade de errar. Não porque o profissional não saiba fazer ou por falta de capacidade técnica, mas porque muitas vezes o processo ele não está estruturado o suficiente para sustentar a decisão com segurança. Quando não existe uma padronização clara, alinhada, documentada, a segurança técnica ela começa a ficar frágil e o que deveria ser um exame básico de rotina passa a se tornar um ponto de insegurança silenciosa dentro do laboratório. E aí é onde o problema começa. Se você quer fortalecer a sua rotina de hemograma, precisa parar de olhar apenas para o resultado final e começar a olhar para o processo como um todo. O primeiro ponto que eu vejo com muita frequência é a falsa sensação de segurança. O hemograma ele é feito todos os dias. Ele está tão presente na rotina que inconscientemente a equipe trata ele assim com uma simplicidade. Isso eu já sei, isso eu faço o tempo todo, é justamente aí onde vai morar o risco. O domínio técnico, ele não elimina a necessidade de um critério bem revisado. Pequenas variações na classificação de uma anisocitose, na intensidade de uma policromasia, na interpretação de um desvio à esquerda ou na avaliação ali de uma trombocitopenia discreta, vai alterar a percepção clínica. Às vezes, a diferença entre discreto e moderado não tá só ali no microscópio, tá numa régua interna de quem tá analisando. E quando essa régua ela não tá bem alinhada, o que você tem não é domínio, é uma variação. O segundo ponto crítico, muito comum que eu percebo nos atendimentos que eu faço, é a falta de alinhamento interno. Eu sempre faço uma pergunta simples nas consultorias. Se eu pegar 3 profissionais aí do seu laboratório e pedir para eles descreverem os critérios para classificar uma alteração como discreta, moderada, intensa, será que as respostas vão ser iguais? Na maioria das vezes não são. E isso não significa que as pessoas são incompetentes. Significa que o laboratório, ele ainda não formalizou os seus critérios. Cada profissional, ele construiu a sua segurança com a sua experiência própria. Só que essa experiência individual, ela não é um padrão institucional. Quando não existe um critério documentado,
Cada pessoa vai usar a sua própria referência. Um descreve discreto, o outro leve, o outro nem vai quantificar. No papel pode parecer detalhe, mas na prática isso gera uma inconsistência e com o tempo uma insegurança coletiva. E o terceiro ponto, que eu considero um dos mais negligenciados, é a comunicação pós-analítica. Muitos acreditam que o hemograma termina quando o resultado é liberado. Mandei o laudo, tá tudo certo. Mas não termina aí. Ele só termina quando o clínico compreende, confia e consegue tomar a decisão com base naquela informação. Às vezes o número tá lá, tá certinho, a contagem tá adequada, a lâmina foi bem analisada, mas o laudo ele não foi bem construído ou contextualizado. A descrição muitas vezes não orienta, a alteração ela não é relatada, mas ela é relatada sem uma correlação clínica sugerida ou até uma assessoria para o cliente. O problema nesses casos não tá no laudo bruto em si, tá na forma como ele foi comunicado. E um hemograma mal contextualizado pode gerar dúvida, uma ligação para o laboratório, um pedido de explicação, recoleta desnecessária, ou às vezes o cliente vai lá e simplesmente muda de laboratório. Percebe que a gente não está falando aqui de um erro grosseiro, a gente está falando de uma fragilidade de processo. O hemograma ele não falha porque ele é complexo. Ele falha quando o processo ele não sustenta a decisão. Se esse conteúdo faz sentido para você e para sua rotina no laboratório veterinário, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, tá? Agora, imagine uma situação comigo, bastante comum. Um animal chega à amostra com uma suspeita de piometra, um processo inflamatório. O hemograma ele vai ser realizado, tem uma leucocitose ali discreta, na leitura existem alguns bastonetes, sugere uma resposta inflamatória ali, regenerativa discreta. Só que um profissional do laboratório, ele conta ali 3, 5 bastonetes. O outro, ele já tem um padrão diferente e lê ali 8, 10 bastonetes. E às vezes coloca uma observação de toxicidade aí. Para quem está dentro do laboratório, pode parecer assim uma diferença pequena, mas para o clínico isso pode alterar uma percepção de gravidade, às vezes uma conduta terapêutica e até uma necessidade de exames complementares. Imagina isso num acompanhamento seriado. Agora pensa no impacto disso no longo prazo, com exames seriados, exames comparados entre si. A equipe ela começa a perceber que existe uma variação considerável. Surge aí uma insegurança, discussões técnicas que não vão aprofundar o conhecimento, mas vão só tentar harmonizar ali essas divergências que não foram formalmente alinhadas. Em alguns casos, o clínico vai questionar, vai pedir uma repetição, às vezes essa repetição nem era necessária, tem um custo de refazer esse processo. Não se trata só de insumo aqui, também do tempo que o operador gasta. O problema não foi o hemograma nesse caso, foi a ausência de processo que não era bem definido. Quando que eu vou considerar um bastonete ou não? Quando que eu vou descrever uma alteração morfológica? Esse critério, ele sustenta a decisão do profissional desde o início. Quando o critério ele é compartilhado, documentado, treinado e monitorado pelo controle de qualidade através ali do duplo observador, essa variação diminui. E a segurança aumenta porque o sistema passou a sustentar a técnica. O hemograma, ele faz parte da rotina, mas ele não pode ser tratado como algo automático. Ele é um processo complexo, com múltiplas etapas e uma forte dependência humana na veterinária. E é aí que a gente precisa de estrutura. Quando o laboratório entende isso, o hemograma deixa de ser apenas um exame frequente e passa a ser um indicador de maturidade estrutural. Se você quer transformar a rotina aí de hemograma em um processo mais seguro, padronizado e mais estruturado, reduzindo erro, retrabalho, insegurança interna, é exatamente esse tipo de olhar técnico que eu desenvolvo na comunidade de excelência laboratorial veterinária, a CELV. Na CELV, eu aprofundo sobre a estrutura do laboratório de forma prática, abordando diversos temas que com certeza vão te ajudar a entender, a aprimorar aí a sua rotina do laboratório de forma mais eficaz, inteligente e segura. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição e também fixado nos comentários. Aproveita e me conta o que você achou desse conteúdo. Se você tem alguma dúvida e caso tenha alguma sugestão para deixar também, eu vou adorar saber.